Olá, muito boa tarde. Há lugares sempre inesperados a conhecer, seja pela beleza que os marca, como pela história que a transportam até aos nossos dias. É o caso das sugestões que hoje o Padre Armindo Vaz nos vai deixar, para depois propor a análise à liturgia de domingo, como acontece em cada sexta-feira. Padre Armindo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Que proposta de viagem nos deixa em tempo de férias para muitas pessoas? Exatamente, num tempo em que estamos mergulhados no calor, oxalá não em incêndios, eu proporia uma viagem a um lugar fresco, verde, resplandecente e muito agradável. Seria uma viagem que não dura muito tempo, apesar das pessoas poderem pensar, mas isso é muito longe. É uma viagem ao sul da Alemanha, ao sul da Baviera. Mas a viagem demora 2 horas e 50 minutos até Munique, a partir de cuja cidade podem chegar num carro ou num comboio em menos de 1 hora, porque são 90 quilómetros até cá abaixo ao sul da Alemanha. E aí o que é que encontramos? E aí encontramos uma região que coincide com os arrabaldes dos Alpes alemães. Estamos no sul da Baviera, junto da cidade de Garmisch-Partenkirchen, aquela cidade onde se reuniram os chefes das 7 nações mais ricas no fim de junho passado. E encontramos aí uma série de castelos. E aí encontramos um conjunto de castelos. Esta viagem pode ter 3 vertentes. Uma vertente cultural, primeiro uma vertente de lazer, segundo uma vertente cultural e ainda uma vertente religiosa. Do ponto de vista do lazer, nós vamos passear por um conjunto de aldeias e cidades que têm uma tradição cultural muito forte e cheia de grande beleza. Refiro-me àquela região dos 5 castelos principais mandados construir pelo rei Ludovico II, que no tempo do romantismo construiu um conjunto de castelos ali no sul da Baviera. Ele é muito conhecido ainda hoje. Na altura era chamado pelos alemães o rei louco, porque mentalmente tinha algumas perturbações, mas teve culturalmente intuições muito interessantes. Mandou construir para alimento das suas fantasias e dos seus delírios de beleza, mandou construir um conjunto de castelos e palácios ali numa região à volta de 50 quilómetros. São estes castelos que aparecem aí, os principais que ele mandou construir. Entre eles está como o mais belíssimo, que parece ser fruto da fantasia, um castelo de fadas que inspirou tantos castelos, que é este, o castelo de Neuschwanstein. Neuschwanstein, que, como veem, está muito bem enquadrado por um lago, pelas montanhas dos Alpes alemães e de qualquer perspectiva que se veja, e por isso eu tenho aí várias imagens, ele é de uma beleza estonteante. Fascina-nos esse castelo. Neuschwanstein. Mas há ainda outros castelos mandados fazer pelo rei Ludovico II. Este continua a ser Neuschwanstein ainda. E outro importante, ali muito perto, é o de Hohenschwangau. Hohenschwangau. E depois este palácio belíssimo, que também está ali muito perto,
que é o Palácio Schloss, o Palácio de Linderhof, mandado construir pelo rei para ele passar férias. E aqui vivia sozinho, resplandecente, por dentro é todo dourado, aí vivia sozinho. E depois temos a bonitíssima aldeia de Oberammergau, onde este ano, desde 14 de maio até o 2 de outubro, estão a representar a história da paixão de Jesus. É uma viagem bonitíssima que certamente não deixará indiferentes aqueles que optarem por fazer esta viagem. É muito rápida, chega-se lá em metade do tempo, daquele tempo que eu demoro para ir de Lisboa até Bragança. É metade do tempo. Sem dúvida que sim, no avião, para chegar aqui ao sul da Alemanha. Sim, e acredito que seja uma visita que corresponde a um destino que tem alguma calma, ou que tem muita calma. Muita calma, do ponto de vista de lazer. No verão não está cheio de visitantes, acredito. Há bastantes turistas. Mas sempre com um ponto de interesse muito focado, cultural também. Um ponto de interesse e também religioso. De facto, depois, há outros lugares que não aparecem aqui nestes quadros apresentados, mas que são igualmente belíssimos. Naturalmente, Garmisch-Partenkirchen, onde há também algum palácio, nomeadamente aquele palácio onde estiveram os G7. E depois, o mais alto monte dos Alpes alemães, que é Zugspitze, que tem quase 3.000 metros de altura e ao qual se acede a partir de Garmisch-Partenkirchen com o comboiozinho que vai até lá acima. Depois temos lindas igrejas do barroco, do barroco alemão, muito bonitas, nomeadamente a Wieskirche, que está muito perto da aldeia, que é a aldeia que foi apresentada em último lugar, a aldeia de Oberammergau. Depois, logo a seguir, está Unterammergau, porque há Oberammergau e Unterammergau, que é, por assim dizer, o Bergau de cima e o Bergau de baixo. E depois há outro castelo ainda, mandado construir por Ludovico II, no lago fantástico de Chiemsee, que temos outro bonito palácio. É uma viagem fascinante. Acredito que Padre Armindo Vaz acompanha e visita estes locais desde o tempo em que foi estudante de alemão, não é? E são destinos nem sempre muito divulgados ou muito conhecidos por nós, mas que mostram muita da história de que somos herdeiros. E tem uma história e uma cultura ricas, muito concentradas ali naquela região daquele diâmetro de uns 60, 70 quilómetros no sul da Baviera, no sul da Alemanha. Uma proposta que fica para dias de descanso, dias de lazer. Sem dúvida. E para conhecer, lá está, alguns locais que, por certo, vão causar surpresa, acredito. Sem dúvida. Nós, neste programa, temos também o propósito de deixar pistas de análise à liturgia de domingo e fazemos-lo já de seguida. Antes de olhar a análise do Evangelho, vamos escutar esse texto. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá: Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, e vós a ser dispostos fora. Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros e primeiros que serão dos últimos. Padre Armindo Vaz, que juízo é feito aqui? Aparentemente é um juízo terrível, mas realmente é um texto de uma mensagem atualíssima e riquíssima. Jesus continua a caminhar para Jerusalém, onde vai... Aí se insere esse texto, não é? No aqui, esse é o contexto. Estamos no capítulo 13 já. E vai ensinando, vai evangelizando, vai anunciando o reino de Deus. Isto é, a presença reinante de Deus no meio de nós, dentro de nós, como diz Jesus noutro contexto. E diz o texto, ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Jesus aparece aqui como mestre, não propriamente como um professor, mas como um mestre de sabedoria da vida e para a vida. E aí há algum judeu, claramente, que lhe faz uma pergunta calculada. Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Estas palavras, ao longo dos séculos cristãos, têm causado muita estupefacção e alguma preocupação por parte das pessoas que dizem o meu pai, quando eu vim de Roma, fresquinho, sacerdote recém-ordenado, chega e um dia à mesa e Armindo, tu pregas muito bem lá na missa, não é para toda a gente, mas diz-me aqui agora, cara a cara, eu serei um dos que nos vamos salvar? É que todas as manhãs, às 6:30 da manhã, o livro que a senhora lê, estávamos em 1900, quando ele ouvia estas leituras, estávamos em 1940, 1950, aquelas leituras que a senhora lê do livro diziam que os que se salvam são tantos como os corvos brancos. Os que se salvam são tantos como as azeitonas que ficam na oliveira depois de varejada. Será que eu serei uma dessas azeitonas privilegiadas que não foram varejadas? Será que eu me irei salvar? Trabalho de sol a sol? Para quê? E então aí começa a catequese, mas as pessoas ficam preocupadas. É porque o texto realmente, aparentemente, aperta os critérios de salvação. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ora, temos que ter cuidado com o contexto. O que é que Jesus quer dizer com estas palavras? As pessoas pensarão, isto é para o fim do mundo, porque depois aparece logo a seguir, afastai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Como se Jesus estivesse do outro lado do mundo e nós, os que queremos entrar no tal reino de Deus, fôssemos afastados, postos à porta, afastai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Ora bem, o que é que está em causa, de facto? Exatamente. O que está aqui em causa não é o fim do mundo. E é um juízo final? Nem um juízo final. Uma afirmação de que, de facto, a salvação é para uns poucos, para uns eleitos, isso. Ou é universal? A salvação, Jesus não responde diretamente ao judeu. Ele pergunta-lhe, são poucos? E Jesus não responde. E então vai fazendo a catequese e depois diz, ao fim, hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Paulo, os 4 pontos cardeais. Norte, Sul, Oriente e Ocidente. Isto é, símbolo de totalidade, símbolo de universalidade, como Paulo tem dito. E o que diz então depois a última afirmação? Isto quer dizer então Jesus, todos são convidados a entrar no reino de Deus. O reino de Deus, a salvação é para todos, e não é só para os judeus. É isso que significa esta última frase, com que Jesus remata. Há últimos que serão dos primeiros e primeiros que serão dos últimos. Esta frase é chave para a compreensão deste pequeno episódio. Jesus quer dizer que vós, judeus,
O judeu foi aquele que lhe fez a pergunta, não é? Vós pensais que a salvação é só para nós, os judeus, para vós, os que cumpris a lei rigorosamente, e já não é para os outros, os pagãos e os gentios. Não, é só para os que cumprem a lei judaica. Pensais, mas não é assim. A salvação é para todos. Todos são filhos de Deus e do mesmo Pai. Então, vós sois os primeiros que podereis ser os últimos. Primeiros porquê? Porque, de facto, desde Abraão, que é aqui mencionado, desde Abraão eles beneficiavam das benesses da salvação, da história da salvação revelada ao longo dos séculos até Jesus. Vós podeis ser os últimos, vós primeiros. Enquanto que os últimos poderão ser os primeiros, os últimos, isto é, estes pecadores, as prostitutas, os cambistas, esses podem ser os primeiros, porque eles estão abertos ao reino de Deus e à salvação. Portanto, a salvação é universal e é para todos os que quiserem aceder a este reino de Deus. E é também isso que se profetiza no livro de Isaías, no capítulo 66, quando se afirma: eu virei reunir todas as nações e todas as línguas. Claro, de facto, esta leitura do capítulo 66 de Isaías foi escolhida para julgar, para estar em sintonia com sintonia e em harmonia com o Evangelho. Onde Isaías diz: eu virei reunir todas as nações e todas as línguas para que venham contemplar a minha glória, isto é, a minha pessoa, aqui no Monte de Jerusalém. Este texto é já no tempo deste Isaías, que é no fim do exílio da Babilônia, ou ainda nos últimos anos do exílio da Babilônia, em que o profeta tem esta intuição de um Deus, que não é só o Deus de Israel, mas tem que ser o Deus universal, o Deus de todos os povos. E passamos ao texto da segunda leitura, na carta aos Hebreus. Deus trata-vos como filhos. Que condição se afirma com este texto? Deus trata-vos como filhos. Mas cuidado, porque neste texto nós encontramos esta frase: o Senhor castiga aqueles que reconhece como filhos, e para a vossa correção, que sofreis. E as pessoas podem ficar perturbadas, porque diz, afinal, a Bíblia diz que o Senhor castiga aqueles que reconhece como filhos. Ora bem, a boa tradução é assim que cita o livro dos Provérbios. Esta frase está no livro dos Provérbios. E o autor da carta aos Hebreus pô-la aqui. E a sua compreensão vai nesta linha: o Senhor educa. Em latim está Dominus castigat, mas o verbo latim castigare significa educar, significa disciplinar as pessoas. O Senhor educa aqueles que ama. E dá vergastadas, isto é citação do livro dos Provérbios, e dá vergastadas àqueles que reconhece como filhos. E o texto depois continua, depois de fazer a citação do livro dos Provérbios. Se suportais a educação, a disciplina, a autodisciplina, se suportais a educação, as dificuldades da vida, etc., Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho que o pai não corrige? E aí sim, então, portanto, não se trata de Deus castigar com sofrimentos as pessoas. Deus não castiga ninguém com sofrimentos. E essa é uma afirmação que decorre até dos três textos que se escutam. Dos três textos, exatamente. Dos três textos. E de toda a Sagrada Escritura. Deus não castiga, não quer castigar. Deus não quer o sofrimento para ninguém. Nem o permite. Porque às vezes nós, na nossa espiritualidade do passado, olhe, por exemplo, na Idade Média, não é? Dizíamos, Deus permite o sofrimento às pessoas
para provar aqueles que ama, para provar o amor puro e verdadeiro no cadinho da vontade das pessoas. O verdadeiro Deus não pode castigar com sofrimentos. Deus não quer que eu sofra. Deus não quer o sofrimento, nem o permite. Porque se nós disséssemos que Deus permite o sofrimento, então estaríamos a significar que Ele poderia evitar o sofrimento e não o evita. Deus não permite o sofrimento. Portanto, trata-se de que nós, sim, peguemos no sofrimento e nos deixemos educar através do sofrimento com uma pedra de toque que nos ajuda a elevar-nos para o alto e a pensar o nosso sofrimento, as nossas dores, a nossa vida difícil diante de Deus e que nós podemos acolher esse sofrimento que Deus transformará no seu amor e que então se tornará salvífico no amor. Porque o sofrimento em si não é salvífico, mas se ele é suportado com amor, então pode tornar-se salvífico. Uma mensagem que fica deste texto da segunda leitura, mas também daqueles que se escutam nas Eucaristias deste domingo, e que agradeço, Padre Armindo Vaz, ter apresentado neste programa, e também essa proposta de visita ao sul da Alemanha, aos castelos que marcam ali as paisagens alpinas daquela região. Deslumbrantes. Fica essa experiência partilhada pelo Padre Armindo Vaz neste programa. Acompanhe as notícias que partilhamos consigo a cada momento em agência.eclesia.pt. Se for o caso, votos de ótimos dias de férias. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.